Glória a Jesus, aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, antes de você sentar. 1 Reis, capítulo 19. Quero ler com você esse texto e pregar nele. 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler os primeiros versículos desse capítulo, versículo 1 a 8. 1 Reis, capítulo 19. Diz assim o texto: Acabe contou a Jezabel tudo o que o Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Senhor, nós dependemos de Ti. Nós dependemos de Ti. Cantamos aqui, Senhor Deus, a última música que foi cantada aqui é uma oração de rendição. Nos rendemos a Ti. E quando fala de rendição, fala de entrega. E nesta manhã nós queremos renovar esta entrega, renovar mais uma vez. E oramos para que Teu Espírito comunique ao nosso espírito a Tua boa, perfeita e agradável vontade, à luz dessa passagem, desse texto, dessa experiência de Elias. Nos abençoe com a Tua palavra, nos edifique, Senhor. Nos desperte, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Elias no Monte Horebe, uma leitura muito conhecida. Você já deve ter lido ou ouvido pregações sobre ela. E eu creio que o Senhor quer falar conosco. E eu quero iniciar com o tema dessa mensagem. O que você faz depois da comida? É uma pergunta. O tema dessa mensagem é em cima de uma pergunta. O que você faz depois da comida? Então vamos do início. Elias, ele vivia um tempo de um profundo declínio espiritual. Ele recebeu uma mensagem, ouviu uma mensagem que era ameaça. Teve medo daquela ameaça. Ele se levantou, mas ele não se levantou para se colocar diante de Deus e falar: meu Deus, tão certo como vive o Senhor, Ele vai lutar as minhas guerras. Algo desse tipo. Mas ele se levantou, deixou o seu servo, do qual representava um auxílio de Deus, deixou e entrou ao deserto. O texto diz que ele foi para o deserto e entrou no caminho de um dia caminhando deserto adentro, um dia, até chegar a um determinado ponto que ele senta e naquele momento ele sente vontade de morrer e ele dá um basta na vida. Eu acredito que todos nós, em determinado momento da vida, a gente tem que dar um basta. Basta, acabou, a partir de hoje quero viver um tempo novo, uma novidade de vida, eu quero responder aos anseios de Deus, eu quero ter coragem para decisões. São bastas que a gente precisa tomar. Agora esse basta aqui é um basta no sentido negativo. Basta, Senhor, tira minha vida. E muitas vezes a gente quer dar basta quando Deus não está dando basta. A gente quer dizer para nós mesmos: acabou, vou até aqui. E Deus não está dizendo isso. Quando ele faz isso, o texto diz que ele deita e dorme.
Observe, ele pede a morte e ele paralisa a vida. Como se dissesse assim, eu não vou fazer mais nada. Penso eu que esse é o fundo do poço. É o estágio mais profundo que tem, é a estagnação. É fingir-se de morto. Não morreu, mas parece morto. Por isso que lá em Efésios a Bíblia diz assim, desperta tu, o quê? Quem me lembrei? Ó que dorme entre os mortos. Ou seja, você está dormindo entre mortos. Quem passa distraído e olha, poxa, só morto tem aqui. Não, tem um cara que está dormindo, não está morto não. Tem alguém lá no meio que está dormindo. E o texto dá um alerta, desperta tu que dorme. Elias, ele pede a morte e ele dorme. E aqui, como disse, traduz isso. É meio que uma compensação daquela crise existencial. Não vou fazer mais nada. A gente sabe o que aconteceu. Um anjo do Senhor, Deus envia um anjo, porque Deus, ele sempre vai nos pontos críticos da nossa crise. Quando a sua crise, você e eu, nós temos muitas vezes questões, falta de respostas, questões que não são resolvidas, bem resolvidas, e às vezes chega no ápice disso. Às vezes pode chegar num ponto crítico. Nesse ponto crítico, Deus pode vir no início, mas Deus conta muito daquilo que Ele já entregou a você, que Ele já depositou dentro de você, para você se resolver. Não se resolveu? A experiência de Elias que ele teve recente, tão recente, de ter descido fogo do céu, ele ter orado e imediatamente Deus ter respondido. Essa experiência guardou dentro dele, criou uma memória, mas essa memória não foi suficiente para conter aquela crise, para apagar aquele incêndio dentro dele. E aí Deus aparece nesse ponto crítico, esse anjo vem, toca nele e dá comida. Eu gosto de pensar aqui que, claro, a gente sempre aplica que o alimento, a palavra de Deus é alimento, mas eu gosto de pensar aqui da parte bem literal. Deu comida. E às vezes a gente está mal, tem hora que Deus lhe dá água, Deus lhe dá comida, se dá uma melhorada. É ou não é? Às vezes o que você precisa é uma boa noite de sono, ou controlar o seu sono por algum tempo, para você encerrar uma visão pessimista da vida, um mau humor ou uma prostração. Às vezes o que você precisa é coisa simples. Eu já atendi pessoas que quando estava em um ponto crítico, e o que eu fiz foi, antes até da oração, ou depois, não me lembro, mas foi pedir para a pessoa respirar com calma e fazer um exercício de respiração. Vamos mandar oxigênio para a mente oxigenar, você voltar à calma. Então, o anjo do Senhor dá comida para Elias. Agora, esta comida, porque Deus sempre chega, e aqui está essa palavra, dou ênfase nisso. Deus vai te visitar nos seus desertos. Deus sempre chega. E acredite, sempre vai ter algo inusitado, mas perfeito e bem pontual, bem preciso, para tirar você dessa crise. Um pão assado e uma vasilha de água. Um pão assado e vasilha de água. Come. Tem comida de Deus para você. Tem comida em nome de Jesus. Elias comeu. Diz que o tema dessa mensagem que eu estou pregando é: o que você faz depois da comida? Elias comeu, mas voltou a dormir. Elias comeu, foi revigorado? Não o suficiente. Voltou a dormir. Às vezes nós recebemos de Deus um alimento que alimenta a alma, alimenta o espírito, alimenta a mente, põe em ordem as emoções, abre caminhos, reposiciona a gente. Mas o que eu faço depois desse alimento, dessa comida, define tudo na minha vida. O que define não é o momento da comida, é o que eu faço com ela. Tem algumas pessoas que dormem, voltam a dormir. Puxa, que bênção, recebi uma palavra. Puxa, Deus falou comigo, o culto foi abençoado, teve uma oração abençoada, o momento do louvor, fui alcançado, fui atingido. Olha, eu conversei no final com alguém, palavra me alcançou, movimento de Deus, teve uma palavra revelada, e aí você sai posicionado. Mas o que você faz depois define muito o que você vai viver. Porque o alimento que Deus lhe dá é para você se recompor e continuar na sua jornada. Ele não quer só que você se recomponha naquele momento. Ele quer que você ande, caminhe.
E aí ele deitou. Quantas vezes Deus nos dá uma comida e a gente volta para deitar para o nosso sono? A gente come, puxa, está gostoso, obrigado Deus. Realmente é uma comida do céu. Olha, veio uma palavra do céu para mim. E aí daqui a pouco a gente dorme de novo, uma sonolência espiritual. E eu oro para que hoje, nessa manhã, Deus encerre com os sonos fora de tempo. A gente tem sonos que é necessário fisicamente. E você ordena a sua vida, vai ter um bom sono. Mas tem sonos, pessoas que dormem descontroladamente, né? Estava conversando hoje, né, com a Marinalva, olha, meu sono está descontrolado, por um bom motivo. Tirei uma vigília pessoal de oração, de repente descontrola meu tempo. E é verdade, às vezes descontrola. Mas que é uma coisa sazonal, temporária. Tem pessoas que estão com sonos espirituais descontrolados. Dormem e dormem e dormem, e Deus quer encerrar isso. Deus não quer que isso seja uma cultura da sua vida, que seja uma rotina da sua vida. Eu posso até em algum momento da minha vida espiritual dormir. Todos nós somos falhos. Todos nós estamos sujeitos a fracasso. Mas Deus certamente virá no meu deserto. E Ele vai me dar comida. O que você faz depois da comida define como você vai viver o resto dos seus dias. Porque a eternidade está em xeque. E aí, o que aconteceu? Voltou a deitar e voltou a dormir. Mas Deus, que é um Deus insistente. Você pode dar um glória a Deus pentecostal agora. Aleluia. Deus é um Deus insistente, Ele insiste, Ele não desiste, Ele quer você demais, e Ele quer você acordado. Diga, Deus me quer acordado. Agora aplauda o Senhor, sinal de que você está acordado. Deus não quer só eu, Ele me quer acordado, ativo, em movimento. Deus me quer bem, Deus quer o teu melhor. Não é bom a gente conviver com gente que quer o melhor da gente? Poxa, eu gosto tanto de fulano, por quê? Não, porque fulano quer o meu bem. Deus quer o teu bem, Deus quer o teu melhor. Então Ele quer ver você ativo, acordado. Então o anjo volta novamente, toca nele e desta vez ele acrescenta, levanta-se, coma, porque a viagem será longa. Pode ser que o anjo do Senhor sabia que ele iria dormir novamente e guardou essa última frase para o segundo tempo, para a segunda investida. O anjo do Senhor acrescenta, a viagem será longa. Por quê? Quando Deus nos fortalece, quando Deus nos dá alimento, tem um motivo, tem uma razão para isso. Algumas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas dando testemunho assim, fui na igreja, me fez tão bem, eu vou todo domingo porque eu saio bem. Tudo bem, que bom que você sai bem. Mas o negócio é que depois que você sai bem, tem que continuar bem, tem que manter-se acordado. E Deus espera isso. A comida é porque Deus sabe que a sua viagem é longa. Sabe que Deus está te alimentando? A sua viagem é longa. Deus me alimenta porque Ele sabe que a jornada é longa. É longa. Vou contar mais uma experiência militar. Foi minha época lá no Exército. Estávamos acampados e aí era teste de sobrevivência. Teste de sobrevivência na infantaria, no Exército, era o seguinte, você ficava 2 dias sem comer, não era nada. Eles davam um kit de farofa, farinha. Era um saco, vinha dentro de um saco farinha e você abria e comia aquela farinha. Era o almoço e a janta, era só isso. Uma farofa lá com uns pedaços de carne que você não sabia de que carne era aquela, você não sabia nem o gosto direito, mas a fome fazia você comer. A gente não tomava café e só tinha isso. Aí, por quê? Porque no segundo dia, aí é para o teste da sobrevivência mesmo, que alguns... Eu espirrar, não espirra? Algumas experiências, eu já ouvi em selva, que come carne de cobra. Graças a Deus não foi meu teste. O carne de coelho. O meu foi de frango, graças a Deus. Sei que no frango, ele solta o frango vivo. Aí tem uns grupos, solta vivo e tem que correr atrás. Não era frango, é galinha. Que o frango é fácil você pegar. A galinha, ela tem a perna seca. Quem já ouviu falar galinha perna seca? Aquela mesmo, que corre com uma beleza. E tu tá correndo atrás da galinha. Gente, pensa 10 homens querendo pegar uma galinha.
pega rápido, já pega. Quem vai matar? Aí a gente aí aprendeu na selva como matar a galinha, extrair o sangue e depenar. Aí tem algumas técnicas para depenar a galinha. Aí depenava, aí tinha que arrumar água, tinha que arrumar fogo, cozinhar e comer. Era o teste de sobrevivência. E aí no teste de sobrevivência, deixava 2 dias você com fome, para quê? Para você comer tudo da galinha. Era brabo, era muito ruim. Mas eu me lembro que a gente ficava fraco na nossa jornada. Fraco, a gente marchava fraco. Eu me lembro de um rapaz, muito forte essa experiência. A gente estava marchando, era de madrugada, a gente estava subindo uma colina que dava a volta assim. Esse cara estava na minha, 3 homens na minha frente. A gente marchava enfileirado. E ele estava segurando o fuzil, marchando. Daqui a pouco, aí tinha curva para subir, ele não fez a curva. Ele foi direto. Como andasse aqui para virar para lá, ele não foi. Foi assim. E o amigo da frente segurou ele na hora. Pegou ele no braço, puxou ele. Acorda, rapaz. O cara estava dormindo, andando, dormindo. Além da fraqueza, tinha todo um descontrole. Todo um descontrole. Era um teste de resiliência, para forjar a resiliência no militar. E aí, a gente ficava fraco, não era fácil. Você fazer as coisas e as atividades alimentado é uma coisa. Você fazer as atividades com fome é outra força que você tem. Por isso que eu acredito que quando o filho pródigo veio, e a Bíblia diz que o pai o avistou de longe, correu ao encontro dele, facilitando o encontro, é porque aquele garoto estava com fome. Veio com fome. O texto diz que ele tinha fome na terra de onde ele veio, e a terra era distante. Quem anda com fome, com pouco alimento, anda devagar ou nem anda. Então, quando Deus nos dá alimento, é porque Ele sabe que vai ter uma jornada longa e você não pode estar fraquejando. Cada alimento que Deus te dá, Ele sabe que a sua jornada vai ter percalços. Não sei se já teve experiência como essa, de que Deus vem e te antecipa a uma batalha nova. Já teve assim? Deus dá uma palavra, Deus dá um louvor, Deus dá sonhos. Às vezes Deus dá sonhos. Esses dias eu lembrei de uma pessoa lá de Bom Sucesso. Aí mandei uma mensagem para ele. E aí ele correu para a esposa. Você foi falar para o pastor? Não falei nada com o pastor. Ele me mandou uma mensagem. Tu foi falar para o pastor? Aí depois fui saber da história. A irmã contou foi falar com a Soninha. Sônia, eu tive um sonho com o pastor Heber falando com meu esposo. E esse casal não tem assim no meu radar de relacionamentos. Nem lembrava deles, mas naquele dia eu lembrei para uma situação. Eu mandei mensagem para ele. E ela conta o sonho. Nesse sonho, ele estava totalmente afastado. E totalmente. E teve um sonho uma noite anterior. No dia seguinte, eu mando uma mensagem para ele, mas não foi porque ela contou. Nem sabia, ela não tinha falado nada para mim. Eu lembrei de uma questão que eu precisava tirar com ele, uma dúvida. Como é que tá, fulano? Tudo bem? Como está você? É Deus ou não é? Amém? É Deus. Deus antecipa. Por quê? Porque Ele sabe que a minha jornada tem percalços. Tem momento que a estrada fica íngreme. E Ele sabe que você precisa de quê? De força. Está alimentado. Em nome de Jesus, não deixe de ler a palavra de Deus. Como ela nos alimenta. Não deixe de estar no corpo de Cristo. Como somos alimentados. Somos mesmo alimentados. Porque Deus sabe quando a estrada vai ficar mais difícil. E a estrada da vida, essa estrada que a gente anda, ela não é reta o tempo todo. E ela não tem tudo certinho. Nós queremos que tenha, que esteja certinho. Aliás, somos responsáveis para que façamos da melhor maneira. Mas não vai ser o tempo todo certinho. Com a força da comida, aí diz o texto, aconteceu o quê? Ele caminhou 40 dias. Aleluia. Com a força da comida você caminha. Ele 40 dias. Você talvez 40 anos. Eu não sei. Mas Deus vai te dar alimento exatamente para o tempo que você precisa chegar ao destino que Ele desenhou para você. Tem um destino para a sua vida. E esse destino, Deus dá a comida certinha para você chegar. Na porção certa. Aí ele chegou. Chegou aonde? No monte de Deus. Sendo que ele chegou no monte de Deus,
Fui para a caverna. Elias, poxa, tanto investimento, Elias, tá bom, eu vou aceitar. E fui para a caverna, e na caverna é um outro processo. Eu posso até me estender um pouco mais aqui, mas eu quero gastar tempo para valer dentro dessa pergunta. O que você faz depois da comida? Deus tem te dado alimento. Deus tem me dado alimento. O que você tem feito? Voltado a dormir? Tem caminhado só 2 dias? Tem caminhado guardado energia? Não vou guardar. Não vou caminhar muito. Caminhe, se gaste. Tem alimentos que são extremamente importantes para nos nutrir. E tem áreas que Deus sabe que você está fraco. Tem determinados alimentos que tem componentes para sua nutrientes para você fortalecer algo dentro de você. Espiritualmente, é a sua mente, são as emoções, é reforçar uma área que está difícil. Aí Deus vem e reforça, te dá um reforço. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer você bem na jornada que Ele já sabe, que Ele já está vendo. O que você faz com essa comida? Deus não quer mais você dormindo. Essa é a primeira grande verdade. Deus não quer você dormindo. Deus não quer você nesse sono. Levanta em nome de Jesus. Volte nesta jornada, mas volte de acordo com o alimento que você recebeu. Não guarde reservas. Está bem alimentado? Corra. O texto diz lá daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que depois que os olhos foram abertos, comeu pão. Eles estavam tão revigorados espiritualmente que o trajeto de volta para Jerusalém foi rápido demais. O que eles fizeram em 11 km andando, entristecidos. Quando a gente está mal, a nossa jornada fica lenta e fica no declínio. E tal. E eles vão somatizando, que a gente vai somatizando tudo. Aqueles 2 foram somatizando. Foi tão difícil que o que era uma notícia alegre para eles se tornou triste. Que eles falaram assim para Jesus, sem saber que era Jesus. Até umas mulheres foram lá no túmulo e viram e disseram tê-lo visto. Mas até agora nada. Quando a gente está mal, a gente vai declinando. Aí eles foram caminhando. Quando os olhos foram abertos, com a força da comida que eles receberam, a Bíblia diz que eles foram parar em Jerusalém. Eu penso, irmãos, que eles não foram caminhando com a mesma tristeza. Havia empolgação. Já viu quando você está ansioso para comprar um bem e tal? Como é que você vai? No dia que você vai fechar um negócio, é a tua casa, deu certo. Eu não sei você, mas eu vou muito ansioso. Eu parto, eu já vou caminhando, cara, é hoje. Vai, chegou o dia. Correndo para Jerusalém. É a força da comida. Deus tem uma comida para revigorar você completamente. Todos os nutrientes espirituais que estão faltando em você, todos os nutrientes emocionais, psíquicos que estão em falta, hoje é o dia, Deus vai restaurar todos eles. Há um alimento para reposicionar você, mas você decide, eu decido o que eu vou fazer depois da comida. Vou sentar novamente? O corpo, ele tem uma tendência para parar. Existe uma memória viciada que você precisa interromper. Você se alimentou, se posicionou, você também, mas a memória viciada é como? Não, vou deitar. Não é bem assim. Eu acho que é um rompante só de fé. Não é não. É a voz de Deus, é Deus te posicionando. Em nome de Jesus, com a força da comida, se posicione. Gaste, se deixe gastar. Paulo falou isso. Posicione, crie planos, projete novamente, anote novamente. Primeiro domingo do mês de junho, já é o último mês do primeiro semestre. Podemos dizer que é o meio do ano? Podemos. 15, talvez 15 de junho, meio do ano. Dê uma olhada, mas não dê uma olhada pessimista não, da sua vida, o que construiu, o que você chegou até aqui. Mas dê uma olhada otimista. Não consegui, mas eu vou conseguir. Não deu tudo certo, mas vai dar tudo certo. É a força da comida. Que te garante? A força da comida de Deus. A força da comida vai me fazer caminhar até o monte de Deus. Elias entrou na caverna, ficou ali, e ali teve uma nova conversa, e daquela conversa Elias ouviu a voz de Deus. Ainda não correspondeu à altura do investimento,
Mas Deus propôs ele ali novamente. Ouviu todas as demandas de Elias, todas as demandas de Elias. E ainda deu atenção a Elias, e deu tanta atenção que replicou a ele: Elias, tem 7.000, Elias, que não se curvar. Ficou só você não, Elias. A sua visão foi afetada pelas suas emoções. Quantas vezes nossa visão de mundo, e de tudo, até do mundo espiritual, é afetada pelas nossas emoções? Elias mexeu muito contigo. Elias, deixa eu corrigir uma informação aqui que você não tem. Tem 7.000. Elias não deveria nem se permitir falar, fiquei sozinho. Porque ele tinha se encontrado com Obadias. O texto diz que Obadias guardava profetas, escondia profetas para não morrer. Tinha escondido 100 profetas. Ele poderia falar assim para Deus: Deus, não ficou só eu, tem 100 que Obadias falou. Mas está difícil. Mas ele estava tão afetado que ele falou assim: só tem eu. Aí Deus vai, ouve Elias e corrige Elias. Elias, tem 7.000 que não se prostraram ainda. Levante-se, volte pelo caminho. E aí dá uma outra missão para Elias. Elias, continua fazendo aquilo que eu te chamei. Unge reis, unge profetas. Estenda as mãos para rei de Israel. O próximo rei de Israel é contigo. O próximo rei da Síria também é contigo. O próximo profeta em teu lugar. Tu deixou o teu moço lá? Mas eu tenho um outro moço. Tu vai se encontrar com esse moço. Você vai ungir ele. Irmãos, com a força da comida, a nossa visão espiritual fica mais latente. Porque a gente sabe que nós somos seres espirituais de passagem nesse mundo. Então nem tudo a gente vê. Eu acho que eu estou ficando resfriado. Nem tudo a gente tem uma verdade física, uma verdade do nosso olhar. O diabo existe e ele não está dormindo. Ele está muito acordado. E ele investe não contra Deus, investe contra a sua pessoa. Tenta te parar. Aí falamos no domingo passado, na confusão, né, na sugestão. Tenta nos paralisar de todas as maneiras. E aí, se você estiver bem alimentado, irmãos, bem alimentado, você pode até estar aberto para vir os vírus, mas não está vulnerável. Não está. A sua vida está firme em Jesus. Você está alimentado. A sua imunidade está intacta, em dia. Deus quer a sua imunidade em alta. Fique bem em nome de Jesus. O que você faz depois da comida? Sabe essa comida para que serve? Para te dar uma boa imunidade. Imunidade. Porque nós não estamos livres do ataque do inferno. Não estamos livres de setas. Lembra do Salmo 91? Salmo 91 virou amuleto para muita gente. Abre a Bíblia, não vou deixar aqui, Deus está me protegendo. Por quê? Porque eu estou aberto no Salmo 91. Está nada. Você não precisa ser ofenso com a pessoa, mas você entenda que Deus faz isso. Ele tem um compromisso de guardar, de livrar de muitas coisas que você nem toma conhecimento. Aqueles que estão fiéis, mantêm como um coração íntegro diante dele. Mas no Salmo 91 tem uma grande verdade. Tem ali uma lista. Eu até abri aqui para ler. Olha a lista. Laço do passarinheiro, peste perniciosa, terror noturno, flecha que voa de dia, não é só noturno não, de dia também, peste que se propaga nas trevas, mortandade que assola o meu dia, tudo isso me cercando. Só tem um detalhe: se você tem uma boa imunidade, está em dia, se você tem um alimento do Senhor, acredite, você não vai ser afetado por isso. Você pode estar até vulnerável, exposto, mas não afetado. Você está bem vacinado. Você está com imunidade. Aleluia. Eu oro para que esta manhã, esse texto de Elias venha nos dar uma boa dose de imunidade. Dose única. Já me lembra? Primeira dose, segunda dose, terceira dose, 12ª dose. Uma dose única para mim e para você. Deus está te dando uma imunidade. Você pode até se fragilizar, mas não se curve, não se deite novamente, não deixe o sono deitar você novamente. Eu estava tão assim para pregar essa mensagem, que quando ela veio ao meu coração,
eu estava com sono. Aí eu falei assim, só pode ser para confirmar a mensagem. Eu durmo no estudo, eu estudo a mensagem. Aí eu fui dormir. Aí daqui a pouco o senhor me acorda na madrugada, volta lá e vai estudar a mensagem. Como se Deus confirmasse no meu coração. O que você faz depois da comida? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Vamos cantar assim, vamos louvar. Quero que você, enquanto estivermos louvando a Deus, já é hábito nosso, é tão bom a gente fechar, né, a pregação com louvor. Enquanto estivermos aqui louvando, pense nisso. Que sono está te vencendo? Qual é o sono? Qual é a área da sua vida que você se vê vencido? E você fala assim, isso é um sono. E ele precisa ser encerrado, porque do seu lado hoje e agora tem um pão assado e tem água fresca do céu. Feche seus olhos, vamos adorar enquanto você ora.